Bem-vindos ao curso de Teoria em Física Ambiental 2. Nessa disciplina, nós vamos ver alguns métodos de análise de dados que são adequados ao tipo de dados que nós lidamos aqui no programa. Nós vamos basicamente ver testes ou tipos de análises espectrais de séries temporais. A maioria dos dados que nós coletamos aqui são dados que são dispostos ao longo do tempo. Normalmente nós temos torres ou bases fixas em que há equipamentos automáticos que ficam coletando dados ao longo do tempo. Então você tem normalmente uma planilha em que você tem dados com valores numéricos, cada valor numérico correspondendo a um instante de tempo diferente. Então, o sistema automático mede, né, continuamente, a cada intervalo de tempo você tem um valor numérico sendo depositado no banco de dados. Então, é importante que nós dominemos algumas técnicas para extrair o máximo de informação possível dessas séries temporais. Contudo, o tipo de dados com que nós lidamos são dados um tanto diferentes daquilo que nós aprendemos em cursos de graduação. Toda a ciência que foi construída, que serve como base dos nossos cursos de graduação, particularmente nas áreas de ciências naturais, matemática, são conhecimentos adequados para lidar com dados de sistemas próximos do equilíbrio. O que significa isso? Sistemas próximos do equilíbrio são sistemas que normalmente advêm de sistemas fechados, em que não estabelecem trocas de energia, quantidade de movimento, informação com o meio externo. Então, são conhecimentos que são produzidos a partir de um certo controle de um sistema. Você tem um sistema colocado em condições controladas e a partir disso você estuda o comportamento desse sistema. E com base nisso se construi todo o conhecimento que alimenta os cursos de graduação. Porém, os sistemas que nós estudamos aqui são sistemas fora do equilíbrio. Nós estudamos dados oriundos de ecossistemas, e esses ecossistemas sempre são sistemas abertos, né? Então, por exemplo, quando você define o Pantanal como um ecossistema, o Pantanal está trocando energia, quantidade de movimento, informação, com outros sistemas no entorno. Não dá para você estabelecer um limite fechado para esses sistemas. Então, para você entender, extrair o máximo de informação possível dos dados capturados nessa situação, você tem que lançar mão de técnicas de análise que foram desenvolvidas apenas nas últimas décadas da ciência. Então, nós vamos estar lidando com coisas que foram feitas recentemente, particularmente da década de 80 para cá, né? Então, nós vamos ver algumas técnicas espectrais que têm como objetivo você entender que tipo de variação temporal esses dados representam, se há frequências dominantes, se os dados tendem a se repetir depois de um certo tempo, depois de um certo período. E, além dessas técnicas espectrais, algumas outras técnicas que foram desenvolvidas de tal forma que você consiga extrair o máximo possível de informação desses dados. Outra coisa que nós vamos ver na disciplina, seria uma segunda parte da disciplina, métodos de modelagem desses dados. Então, também, como eles têm essas características particulares de sistemas abertos, fora do equilíbrio, então existe todo um procedimento, também desenvolvido nas últimas décadas, para você criar modelos que sejam fidedignos do comportamento das variáveis desses sistemas, né? Então, o objetivo da disciplina seria dar um embasamento
primeiro, com relação a você tentar entender o máximo possível os dados, e segundo, você produzir modelos que possam descrever de maneira minimamente consistente o comportamento desses sistemas.